Queridos irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um homem que andou com Deus. Um homem que andou com Deus. Eu quero falar deste homem, e a Bíblia nos dá poucas informações, apenas 3 passagens nos dão informações a respeito deste homem que andou com Deus. Uma passagem está em Gênesis, a outra está no livro de Hebreus e a outra está aqui no livro de Judas. De quem que eu estou falando, amados? Enoque, isso mesmo, né? Em Gênesis fala-se sobre ele o seguinte: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha o que Gênesis diz sobre Enoque. Em Hebreus diz o seguinte: Enoque foi transladado para não ver a morte, porque obteve testemunho de ter agradado a Deus. Olha o que esse homem, olha o que Hebreus está falando desse homem. Que ele foi transladado, não passou pela morte, porque ele deu testemunho de ter agradado a Deus. E a terceira referência está no livro de Judas, que aparece aí como ele aparece em Judas proferindo o juízo de Deus para homens ímpios do seu tempo. A pergunta que fica é: quem foi este homem? Que homem é este? Que testemunho foi este? Ao ponto de agradar tanto ao Senhor, que o Senhor resolveu arrebatá-lo. O Senhor resolveu premiá-lo de tal forma que o Senhor disse: isso aqui não vai passar pela morte, eu vou arrebatá-lo. Eu pergunto, mas que homem foi esse? Que testemunho foi esse? Ou seja, de que forma esse homem viveu? O que chamou tanto a atenção de Deus na vida dele? Eu penso que se nós, se você, se eu desejamos também agradar a Deus, eu sei que você deseja agradar a Deus, eu penso então que a gente precisa conhecer um pouquinho da vida de Enoque. O que foi que esse homem fez? Por onde ele andou? O que esse homem falou? O que ele fez a ponto de Deus se agradar tanto dele? Se eu e você queremos então agradar a Deus, queremos também andar com Deus, eu penso ser muito oportuno a gente descobrir, estudar sobre a vida de Enoque. Eu penso que a passagem de Judas talvez é a que vai nos ajudar mais nessa pesquisa, nesse conhecimento desse homem, porque é lá no livro de Judas que ele aparece exercendo o ministério dele, o ministério profético. A gente vai perceber que ele era um profeta do Antigo Testamento, no seu tempo. Era um homem que falava a respeito de Deus, especialmente era um homem que confrontava os ímpios, os pecadores do seu tempo. Talvez foi por isso que Deus se agradou tanto dele, não é? Então vamos conhecer um pouquinho também do contexto do livro de Judas, o versículo 3. Olha, interessante o versículo 3. Diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me com vocês, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que de uma vez por todas foi entregue a vocês. Percebem? Quando Judas senta lá no seu escritório, senta lá no seu lugar de falar com Deus, de escrever as suas cartas, a intenção dele era falar, escrever para a igreja, para os irmãos, a respeito da doutrina da salvação. Quem sabe fornecer mais coisas, mais ensinos sobre esse tema. Mas ele fala: foi então que eu me senti obrigado. O que é isso? Eu entendi aqui que o Espírito Santo mudou a direção da escrita dele, e de repente ele sentiu a necessidade de escrever para os irmãos e exortar os irmãos a batalhar pela fé. Ou seja, a fé dos irmãos estava sendo atacada
Coisas estavam acontecendo e ele viu isso, imagina, numa visão de Deus, ou recebeu isso no seu espírito, de que a igreja precisava tomar cuidado. A igreja precisava se precaver porque algumas coisas estavam acontecendo. Ele continua, versículo 4. O que estava acontecendo? Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Foi isso que ele percebeu, homens maus, homens ímpios, que estavam trabalhando contra a fé e contra Jesus, contra aquele que é o único Senhor e Redentor nosso. Versículo 10, ele dá mais informações sobre estas pessoas. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Versículo 11 ainda. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Olha o que está dizendo a palavra de Deus sobre eles. Ainda continua no versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Aí entra a fala de Enoque. Foi contra esse tipo de gente que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras más. Foi isso que Enoque começou então a profetizar também nesse tempo. Bom, o que a gente aprende com Enoque, amados? A primeira coisa que a gente aprende com Enoque é que ele andou com Deus, que ele deu testemunho sobre Deus, vivendo no meio de uma geração má. Esse homem foi fiel a Deus, esse homem entregou a palavra de Deus no meio de uma geração má, uma geração perversa, uma geração de homens ímpios e irreverentes. O que é irreverente? Que não reverenciam a Deus. Foi no meio dessa geração que esse homem profetizou, mas e foi uma geração também corrompida e afetada pela a geração de Caim. Lembram de Caim? Caim foi o primeiro homicida da Bíblia, né? E a geração de Caim, ela ficou marcada na história como a geração que não invocou o nome do Senhor. Olha quão grave isto é. A geração de Caim foi a geração que não buscou a Deus, não se voltou para Deus, não invocou o nome do Senhor. Foi somente na geração seguinte do irmão dele, chamado Sete, o terceiro filho de Adão, que diz o texto que então, depois que nasceu Sete, o povo começou novamente a invocar o nome do Senhor. Imagina como má era essa, como contaminada pelo pecado era a geração de Caim. E a história nos diz aí que a maldade da geração de Caim, ela só foi contida no dilúvio, irmãos. Por isso que Deus mandou o dilúvio. Lembra que no capítulo 6 de Gênesis, o Senhor olha para a terra e fala: arrependam de ter feito o homem. E aí fez uma promessa para Noé que iria destruir a terra com o dilúvio por causa do quê? Da maldade, da corrupção do gênero humano. Imagina, mas naquele tempo, lá atrás, olha o efeito do pecado, né? Então foi em meio a uma geração corrompida pelo pecado, uma geração rebelde contra o Senhor, que Enoque andou com Deus e agradou a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, amado. Teve um outro alguém que andou com Deus também, Adão. Adão, a Bíblia diz que Enoque era a sétima geração depois de Adão. E nós sabemos que Adão também andou com Deus. Mas Adão andou com Deus aonde? No paraíso. No jardim do Éden, né?
na presença de Deus, diferentemente do Enoque, que andou com Deus, mas não foi no paraíso. Essa é a grande diferença entre Adão e Enoque. Adão andou com Deus, mas no jardim do Éden. Enoque não, Enoque andou com Deus, amados, fora do jardim, na presença de homens maus. Talvez seja por isso que ele agradou tanto a Deus. Foi um homem que não negou a sua fé, não negou a sua experiência com Deus. Ele testemunhou do juízo de Deus para aquele povo, ainda que corresse talvez até risco de morrer, de ser morto por ele, por não aceitarem a palavra, que eram homens blasfemadores, eram homens maus. Mesmo assim, mas aquele homem não poupou os ouvidos dos seus contemporâneos e pregou com muita graça e poder o juízo de Deus naquele tempo. Então, amados, é importante a gente olhar para o contexto de Judas, para a gente entender o que estava acontecendo, né? Então, quando no versículo 3, que eu li para vocês, o Judas inicia a sua carta sem nenhuma pretensão, querendo falar sobre as coisas comuns da salvação, mas de repente ele se sentiu impelido pelo Espírito Santo a exortar a igreja a tomar cuidado, a exortar os irmãos a batalhar pela fé, porque algumas coisas estavam acontecendo que precisava ser combatido naquele tempo, né? Os irmãos percebem que a exortação de Judas parece que tem muito a ver com esse tempo que nós estamos vivendo. E logo aqui na abertura, o pastor falou sobre a guerra que nós estamos vivendo. Falando de que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, sim, esses vão herdar a coroa da vida. Amados, eu não tenho dúvida que esse tempo que nós estamos vivendo também é um tempo semelhante ao tempo do profeta Enoque, que teve que profetizar para aquelas pessoas a respeito não só da graça de Deus, mas especialmente do juízo de Deus naqueles dias. Então os irmãos percebem que nós estamos vivendo, presenciando isso também na nossa geração, homens blasfemadores, homens maus, né? Vocês viram o que aconteceu agora, semana passada, né? Na abertura das Olimpíadas? Pois é, aquilo foi terrível, aquilo foi, ou seja, e quem fez isso? Os organizadores das Olimpíadas. Eles zombaram da fé cristã, blasfemaram contra o nome de Jesus, né? Então isso é algo que nós estamos vendo nos nossos dias, né? O comitê das Olimpíadas tem uma lei lá, uma regra que ninguém lá não pode se falar de religião. Entretanto, eles próprios fizeram isso com o cristianismo. Então imagina que a fé cristã está sendo bombardeada nos nossos dias. A fé cristã, eu imagino que Deus nos nossos dias também está proclamando a igreja para batalhar pela fé, porque a fé cristã está sendo bombardeada nos nossos dias. O cristianismo é odiado no mundo inteiro, né? Existem lugares que não se pode falar abertamente do Evangelho. Então, amado, o que estamos vivendo, né, nos dias atuais, em relação ao desprezo também, à revelação de Deus, né? O que nós estamos vivendo também nos nossos dias, também hoje nós vivemos isso, essa irreverência com o Senhor, com Deus, a sua palavra, pessoas más, blasfemadores do nome do Senhor, pessoas que entregam as suas próprias paixões. Nada disso difere do que acontecia naquele tempo também. Percebe, amado? E é nesse ambiente hostil, é nesse ambiente de pecado, de injustiça, é nesse ambiente de corrupção, amados, de irreverência a Deus, que aonde, né, claro, tem avultado o pecado, é nesse ambiente que Deus nos chamou para servir nesse tempo. É nesse ambiente que Deus nos chamou para ser testemunha dele. Deus quer se agradar de nós nesse tempo. O que mais agrada ao Senhor é ver a sua igreja firme, a sua igreja não se dobrando diante das coisas deste mundo,
né, dos apelos malignos deste mundo, mas o que mais agrada ao Senhor é ver a sua igreja forte, a sua igreja firme, de fé em fé, de glória em glória, orando, clamando a Deus, né, pedindo a misericórdia do Senhor. Né? Então, estudar, aliás, testemunhar acerca da graça de Deus, da salvação, são coisas assim que precisam estar muito forte nas nossas vidas. Deus nos chamou para dar testemunho dele nesse tempo presente. É um tempo mau. Nós estamos vivendo aí, com certeza, os últimos tempos, os últimos dias. Eu acredito que muitos de nós vamos ver o arrebatamento. Eu acredito mesmo, amado. Eu não falo isso como jargão, não. Eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias verdadeiramente na face da terra. Eu acredito que muitos de nós que estamos aqui, nós vamos presenciar o arrebatamento da igreja. Não tem dúvida disso, amado. E Paulo também escrevendo a sua carta, ele também falou desse tema. Olha o que ele disse assim: sabe porém isto, Paulo falando na sua carta a Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. E a lista dele é grande, eu até escrevi aqui para não me perder. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Se Paulo falou isso, desobediente aos pais, é porque obedecer aos pais é uma coisa boa. Obedecer aos princípios da palavra é uma coisa importante. E hoje há uma irreverência com relação a essas coisas. Obedecer pai, obedecer autoridades, obedecer professores em sala de aula, né? Hoje tem criado essa cultura da independência, essa cultura da rebelião, da rebeldia. Isso são doutrinas malignas e diabólicas que vêm para atacar a fé cristã. Não é isso que nós aprendemos dos nossos pais. Então, pessoas ingratas, Paulo falando isso, nos últimos dias, aparecerão essas pessoas ingratas, irreverentes de novo, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, pessoas sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha a lista das pessoas que iriam estar vivendo nos últimos dias. Nos últimos dias, nós já vivemos os últimos dias. Lá em Mateus 24, 22, diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Você já percebeu que as coisas estão acontecendo muito rápido nos nossos dias? A gente fala, nossa, olha como essas coisas evoluíram. Então a gente está vivendo um tempo em que as coisas estão assim, muito, muito rápido, as coisas acontecendo muito rápido, na política, na economia, na religião, tudo muito rápido. E aí eu me lembro desse texto, da abreviação dos dias. Parece que os dias estão sendo abreviados. Mas quando aqui o evangelista Mateus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, ele estava se referindo, na verdade, à grande tribulação. A grande tribulação que virá antes da volta do Senhor. Por isso nós precisamos estar preparados. Nós precisamos hoje batalhar pela fé. Nós precisamos cuidar da nossa fé, cuidar da nossa salvação, né? Nós precisamos estar olhando para o Senhor o tempo todo, amados. Então, por tudo isso, o Senhor está dizendo hoje para nós, para mim e para você, que nós precisamos, então, cuidar da nossa vida cristã. Batalhar pela fé que nos foi entregue. Eu pergunto, você está batalhando? Eu pergunto, você está vigiando? Você está cuidando da sua vida espiritual? Você tem consciência de que nós estamos numa guerra espiritual? Você tem consciência que nós estamos numa guerra travada contra um inimigo sorrateiro, sutil?
Um inimigo que nos odeia, que odeia a igreja, que odeia Jesus, que quer a destruição da igreja, que quer a destruição do cristianismo, que quer a destruição da nossa fé. Você tem consciência dessa guerra? Nós estamos em guerra. E Paulo falou, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é o nível de guerra que o cristão enfrenta. Quando você entrega, você aceita Jesus na sua vida, pronto, a guerra começou. A guerra começou. Só que tem uma coisa, nós estamos do lado vencedor, amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Às vezes, parece que a gente olha, parece que Deus e o diabo estão no cabo de guerra, né? Parece que Deus e o diabo estão no cabo de guerra. A gente viu isso que aconteceu lá nas Olimpíadas, todo mundo ficou triste, chateado, que coisa, né? A gente acha que Deus está perdendo essa guerra, não, irmão? Às vezes as pessoas falam, parece que Deus está perdendo. Parece que o diabo está tendo vantagem, gente. O Senhor é mais do que vencedor. Jesus já venceu lá na cruz do Calvário por nós. Nós já somos mais do que vencedores. A gente só vai perder essa guerra se a gente quiser. Se você se relaxar, se deixar, renunciar. Eu não quero essa guerra, eu não quero Jesus, eu não quero essa salvação. Se você não quiser, não vai se processar. Mas se você quiser, se você entender, você abrir o coração e pedir para Jesus tomar conta, você já é mais do que vencedor. Então não fiquem com medo. Nós não precisamos temer. Não precisamos temer nem a grande tribulação. Eu sei que existe uma doutrina aí de escatologia que diz que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Sinto muito, mas eu não creio nessa doutrina. É muito difundida no meio pentecostal, que fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Deus não vai deixar o seu povo sofrer. Por que não, irmão? Se lá no começo da igreja, os primeiros discípulos foram jogados na arena, e foi por causa deles terem sido jogados na arena que o cristianismo cresceu como cresceu. Os leões os comiam lá, né? Os chifravam as feras na arena, e quando o sangue deles escorria na arena, milhares se convertiam nas arquibancadas, entendeu? Então, se matava um, se convertia 100, 200, e quem conseguiu parar a igreja, tem um livro que fala isso, é muito bonito, né? Ninguém parou a igreja, ninguém para a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a obra de Deus. O COP não vai parar a igreja de Jesus. Ninguém vai. E Jesus não está preocupado. A gente acha que Jesus está preocupado. Ele é o Senhor da história. Ele tem tudo nas mãos, mas ele sabe como fazer. O fim vai chegar, né? O fim vai chegar, não importa quem esteja no poder, se é de centro, se é de esquerda, se é de lado, não importa quem vai estar no poder. O fim vai chegar um dia, vai chegar. Não adianta, né? Agora, Deus é bom, aqueles dias vão ser abreviados. Por quê? Por causa dos eleitos. Porque o Senhor cuida dos seus. Deus tem cuidado com os seus, amados. Louvado seja Deus por isso. Agora, você está cuidando? Você está cuidando de você? Você está batalhando pela fé? Você está buscando? Você está se revestindo de Deus? Revestidos, pois, da armadura de Deus, para poderes ficar firmes no dia mau. É isso que Paulo fala. Revestivos de toda a armadura de Deus, né? A armadura da salvação, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calçando os pés com a preparação do Evangelho. São essas coisas que nos mantêm firmes, amados, e aliás, aptos inclusive para enfrentar essas pessoas e denunciar os seus pecados e falar a eles do amor de Deus, da graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Raíssa Leal. Quem é Raíssa Leal? Quem aqui conhece a Raíssa Leal? Vocês viram o que ela fez, né? Ela sabia que não podia. Ela sabia que não podia falar de Jesus nas Olimpíadas, mas ela usou a linguagem de sinal para dizer: Jesus é o caminho. Diante de todas as câmeras do mundo inteiro apontaram para ela, aquela menina de 16, 17 anos, teve coragem de dizer: Jesus é o caminho. Eu não sei quantos dias, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela honrou Jesus. Ela honrou Jesus. E como esse gesto dela, né, viralizou nas redes sociais,
das pessoas louvando a Deus porque alguém teve coragem. A nossa Rebeca Andrade ganhou 2 medalhas de prata até agora, vai ganhar, talvez ganhe mais algumas também. Teve o seu momento de louvar a Deus, cantou um hino lá na frente das câmeras, todo mundo viu. Ela cantou um louvor a Deus. Também ela é uma serva de Deus, né? Honrou o Senhor, não se curvou diante dos homens ímpios, daqueles que querem nos calar. Ela, sabe, honrou, né? Eu sei que eu vi a reportagem depois que a delegação brasileira foi divertida. Teve uma advertência por causa da Raíssa, né? Que nunca se viu falar de Jesus aqui. Teve uma advertência para o Comitê Olímpico do Brasil, mas ela não está nem aí. Ela foi lá e fez o que ela tinha que fazer. Nem eu reputo isso, aquela frase que Paulo disse, né? Os apóstolos disseram: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens, né? Louvado seja Deus por isso. Terminando a nossa mensagem nessa noite, né? O que a gente aprende com o Enoque, amados? 3 coisas rápidas, só vou citar. Primeira coisa que a gente aprende com o Enoque, que é possível sim agradar a Deus e andar com Ele, mesmo em meio a uma geração corrompida, irreverente, sabe? E uma geração que blasfema contra Deus. É possível andar com Deus, sim. É possível ser fiel a Deus nessa geração. É possível andar com Ele, porque Ele nos capacita para isso. Ele nos capacita. Se você andar com Ele, se você andar em oração, se você buscar, se você tiver uma vida disciplinada, de jejuar, buscar o Senhor, Ele vai te dar força e você vai conseguir falar do amor de Deus, inclusive para esse tipo de gente, né? Segunda coisa, é possível agradar a Deus e servi-lo, mesmo em meio a uma geração que tem trocado a verdade pela mentira. Vocês perceberam isso? Que a gente está vivendo um tempo em que parece que a mentira está no topo. Parece que a verdade você sabe que aquilo que está acontecendo é mentira. Você sabe que aquilo que estão falando não é verdadeiro, é irreal, mas não consegue provar. A verdade parece que não está tendo lugar. Veja que situação nós estamos vivendo. Eu digo para vocês, é possível sim agradar e servir a Deus, mesmo em meio a uma geração que tem trocado a verdade pela mentira, que tem tentado deturpar até mesmo a criação de Deus, mentindo sobre o quê? Sobre o gênero das pessoas. Onde chega no Jorge, falou: Jorge, se você quiser ser mulher, você pode ser. Entendeu? Chega na beleza, você é mulher, mas se você quiser, essa geração faz isso. Mas se você quiser ser homem, não tem nenhum problema. Isso é trocar a verdade, de Deus pela mentira, pelo engano. Entendeu? É isso que está vivendo hoje. A criança é ela que tem que decidir. É terrível. São coisas terríveis que têm acontecido no nosso dia. Então, Enoque também, ele prefigura o quê? O arrebatamento da igreja. Enoque, ele representa o espírito profético da igreja, de falar, de testemunhar, e também representa a igreja que vai ser arrebatada. Em meio à tribulação, essa é a minha tese, né? Em meio à grande tribulação, a igreja será arrebatada. Ela será tirada daqui um dia. Então, assim como Enoque não viu a morte, assim como Enoque foi arrebatado porque agradou a Deus, a igreja de Jesus também, ela será arrebatada naquele dia, porque ela foi preparada como noiva do Senhor para o Senhor, né? Então não importa, amados, o que o mundo pregar, não importa o que eles disserem, o que importa para nós é a verdade, é a palavra de Deus. E é nessa palavra que nós estamos fincados e fundamentados em nome de Jesus.